Bem-vindos ao Fato ou Fake. Prepare-se para uma jornada fascinante pelos corredores misteriosos do Vaticano, onde segredos há muito escondidos aguardam para ser revelados. Neste episódio, vamos mergulhar nas camadas mais profundas da história e explorar os enigmas ocultos de uma das instituições mais poderosas e enigmáticas do mundo. Você está pronto para descobrir os mistérios mais bem guardados do Vaticano? Acompanhe-nos enquanto desvendamos histórias intrigantes, documentos secretos e teorias que desafiam o que você pensava saber sobre a Santa Sé. Será que estamos à beira de descobrir uma verdade que foi mantida em segredo por séculos? Ou será tudo apenas uma construção fantasiosa? É hora de separar o fato do fake. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e deixar seu comentário. Vamos juntos nessa investigação de tirar o fôlego, que os mistérios do Vaticano sejam revelados. No coração do Vaticano há rumores de que um evangelho perdido, cujas origens remontam aos primeiros dias do cristianismo, foi ocultado para proteger segredos que poderiam desafiar as doutrinas estabelecidas da Igreja. Este evangelho, conhecido como o Evangelho Perdido de São Tomé, é dito ter sido descoberto no início do século XX por um arqueólogo que, surpreendentemente, desapareceu sob circunstâncias misteriosas logo após sua descoberta. A teoria afirma que o Vaticano, temendo que a publicação do evangelho pudesse desencadear uma crise de fé entre os católicos, tomou medidas drásticas para garantir que o manuscrito permanecesse fora do alcance do público. Relatos indicam que o evangelho foi armazenado em um cofre secreto localizado nas profundezas da Biblioteca Apostólica Vaticana, uma das instituições mais restritas do mundo. Entre os personagens principais dessa teoria estão o arqueólogo desaparecido, Dr. Giovanni Russo, e o cardeal responsável pela supervisão dos documentos secretos do Vaticano, cardeal Pietro Bellini. O Dr. Russo era um acadêmico respeitado e apaixonado pela história antiga, enquanto o cardeal Bellini é descrito como um guardião zeloso dos segredos da Igreja. Documentos históricos e entrevistas com especialistas em história e religião sugerem que o Evangelho Perdido contém ensinamentos que diferem significativamente dos evangelhos canônicos. Alguns afirmam que ele poderia alterar a compreensão do cristianismo sobre a vida de Jesus e seus seguidores. Além disso, existem alegações de que o Evangelho revela detalhes sobre uma possível conexão entre o cristianismo primitivo e cultos pagãos. Dentro da Biblioteca Apostólica Vaticana, um labirinto de estantes e corredores abriga alguns dos documentos mais preciosos e secretos da história da Igreja. A teoria da conspiração sugere que o Evangelho Perdido está armazenado em uma sala secreta, conhecida apenas por alguns poucos membros de alto escalão da Igreja. Esta sala, acessível apenas por um conjunto especial de chaves e códigos, é guardada por medidas de segurança rigorosas. Nos anos 70, um jornalista investigativo chamado Marco Santini tentou investigar o conteúdo da Biblioteca Vaticana. Santini conseguiu obter documentos que mencionavam a existência de um manuscrito não catalogado, mas foi abruptamente interrompido por uma série de eventos inexplicáveis, ameaças anônimas, tentativas de suborno e até mesmo uma tentativa de acidente que quase lhe custou a vida. Santini relatou que descobriu uma série de pistas que apontavam para o Evangelho Perdido, mas nunca conseguiu provas concretas devido às constantes obstruções. O cardeal Bellini, o personagem central na teoria, tem uma reputação de ser extremamente reservado e protetor com relação aos segredos da Igreja. Sua ascensão ao poder no Vaticano coincidiu com uma série de movimentos estratégicos para proteger documentos históricos e religiosas sensíveis. Alguns acreditam que Bellini pode ter feito um pacto para manter o evangelho escondido, em troca de apoio para sua própria carreira e status dentro da Igreja. A história do Dr. Giovanni Russo se torna ainda mais complexa quando se investiga seu desaparecimento. Há especulações de que ele foi sequestrado para garantir que não revelasse o conteúdo do Evangelho. Outras teorias sugerem que Russo pode ter sido assassinado e que seu corpo foi escondido para evitar qualquer investigação. Diversos documentos históricos mencionam Russo e seu trabalho, mas todos os registros sobre ele foram cuidadosamente apagados. Nos anos 2000, uma nova geração de pesquisadores começou a explorar o mistério do Evangelho Perdido, inspirados pelas pistas deixadas por Santini e Russo.
Entre eles estava a historiadora Ana Almeida, que obteve acesso a documentos antigos e registros da Biblioteca Vaticana através de contatos influentes. Almeida começou a desvendar uma teia de mentiras e desinformação que cercava o Evangelho. Seus esforços revelaram indícios de uma possível conexão entre o Evangelho perdido e outros textos antigos que haviam sido escondidos ou destruídos. Almeida entrevistou vários ex-funcionários do Vaticano, alguns dos quais relataram ter visto o manuscrito ou ter ouvido histórias sobre ele. Um antigo bibliotecário afirmou ter visto o Evangelho em uma caixa lacrada com um selo específico que não correspondia a nenhum documento conhecido. Outros testemunhas mencionaram a existência de reuniões secretas, onde documentos antigos eram discutidos, mas nunca oficialmente registrados. Entre os textos antigos que Almeida encontrou, alguns pareciam ter referências ao Evangelho perdido. Manuscritos de diferentes partes do mundo mencionavam uma história similar, sugerindo que a narrativa do Evangelho pode ter sido conhecida por outras culturas e religiões. Isso levou a especulações sobre a verdadeira natureza do Evangelho, seu impacto potencial sobre a compreensão do cristianismo. Enquanto a investigação avançava, Almeida enfrentou vários obstáculos. Relatórios indicavam que documentos e registros começaram a desaparecer, e algumas de suas fontes foram silenciadas sob pressão. Além disso, houve tentativas de desacreditar seu trabalho, incluindo campanhas de difamação e ataques pessoais. A pressão para encerrar sua pesquisa aumentou quando começaram a surgir evidências de que a Igreja estava envolvida em um esforço global para evitar a divulgação do conteúdo do Evangelho. E numa reviravolta surpreendente, Ana Almeida conseguiu obter uma cópia parcial do Evangelho perdido por meio de um informante dentro da Biblioteca Vaticana. O documento revelou detalhes que foram marcados como heréticos pelos estudiosos da Igreja. Entre as revelações estava uma narrativa que sugeria que Jesus e seus discípulos poderiam ter tido contato com tradições e crenças não cristãs, o que poderia mudar a compreensão histórica sobre a fundação do cristianismo. As revelações do Evangelho começaram a causar agitação não apenas dentro da Igreja, mas também entre acadêmicos e governos ao redor do mundo. Alguns teóricos afirmaram que a ocultação do Evangelho fazia parte de uma conspiração global para proteger interesses poderosos e evitar a desestabilização das crenças religiosas e políticas predominantes. Documentos vazados indicavam que algumas nações e organizações influentes haviam colaborado com o Vaticano para manter o Evangelho em segredo. O cardeal Bellini foi implicado em uma série de escândalos, incluindo o uso de sua influência para controlar a narrativa sobre o Evangelho e assegurar que qualquer evidência fosse destruída. Relatos indicam que Bellini tomou medidas drásticas para garantir que o Evangelho não fosse publicado, utilizando seus contatos e recursos para manipular a mídia e os investigadores. O cardeal também foi acusado de estar envolvido em operações de encobrimento que visavam desacreditar qualquer tentativa de expor a verdade. Com o aumento da pressão e a descoberta de novos documentos, a investigação tornou-se uma corrida contra o tempo. A equipe de Almeida enfrentou ameaças e ataques enquanto tentava garantir a segurança das evidências e revelar a verdade ao público. A batalha entre a verdade e a censura se intensificou, com a Igreja e seus aliados tentando silenciar os investigadores e proteger seus segredos. Após uma série de confrontos e investigações, Ana Almeida e sua equipe conseguiram tornar públicas as principais descobertas do Evangelho perdido. O documento revelou ensinamentos que contradiziam muitos aspectos das doutrinas estabelecidas pela Igreja. Entre as revelações estavam passagens que sugeriam que Jesus poderia ter tido uma compreensão mais ampla e complexa da espiritualidade do que o retratado nos evangelhos canônicos. A divulgação dessas informações provocou uma onda de reações em todo o mundo. A Igreja Católica, o Vaticano e seus seguidores reagiram com uma combinação de desmentidos e tentativas de desacreditar as descobertas. Alguns líderes religiosos condenaram o Evangelho como uma falsificação, enquanto outros começaram a questionar a validade das doutrinas estabelecidas. A crise de fé gerada pelas revelações levou a debates acalorados sobre a verdadeira natureza do cristianismo e a integridade das instituições religiosas. Embora as revelações tenham sido amplamente discutidas, muitos aspectos do Evangelho perdido permanecem envoltos em mistério.
A verdadeira natureza do documento, o motivo pelo qual foi ocultado e o impacto potencial sobre a história da religião ainda são questões em aberto. A teoria da conspiração continua a alimentar especulações e debates, e o Evangelho Perdido permanece como um símbolo de verdades ocultas e histórias não contadas. O mistério do Evangelho Perdido e os segredos do Vaticano continuam a intrigar e desafiar nossa compreensão do passado. O que mais pode estar escondido nas profundezas da Biblioteca Vaticana? Quais verdades podem ainda estar ocultas, esperando para serem reveladas? Enquanto algumas perguntas foram respondidas, muitas outras permanecem sem resposta, mantendo o suspense e a dúvida. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar um like para apoiar nosso trabalho. Queremos saber sua opinião. O que você acha sobre o tema abordado? Fato ou fake? Acredita que há algum fundo de verdade por trás do que exploramos? Deixe seu comentário abaixo e vamos continuar essa conversa. Fique ligado para mais mistérios e curiosidades fascinantes. Até o próximo vídeo, onde vamos mergulhar em novos enigmas e histórias intrigantes.